o presidente Bruno Araújo, do PSDB, está aqui. Primeiro, Bruno, parabéns pelas prévias do PSDB. Mas da Atena deu um monte de problema técnico e tal. Bom, se por causa de problema técnico eu fosse falar aqui, qual é televisão, qual é rádio do mundo inteiro que não sai do ar, que não tem problema? Todas têm, né? Isso acontece em todo lugar. Mas o conceito é o mais importante. O conceito, porque não adianta o cara ficar num partido, eu já passei por isso agora há pouco aqui. 2 ou 3 pessoas escolhem um presidente. Do mesmo jeito que 2 ou 3 pessoas escolhem o presidente, elas pegam e não escolhem mais, aí muda de figura. Não há coisa mais democrática do que eleições, então prévias. As prévias do PSDB foram um marco na democracia para se escolher candidato a qualquer coisa, a síndico de prédio até presidente da República. E esse marco é o que tem que ficar, isso é que tem que passar para a história. Todo partido devia ter realmente prévias para escolher os seus candidatos. Isso o PSDB fez, com os seus percalços, mas fez. Tá? Então, parabéns por isso. Agora, exatamente pelos distúrbios que houve durante essas eleições, e aí os ânimos se acirraram, divisão de partido, eu também nunca vi eleição sem discussão. Nunca vi lá, olha, o senhor é melhor do que eu, o senhor merece o voto, olha, você tem que ganhar, eu não posso ganhar, nunca vi isso, não tem e nunca vai ter. Mas apesar de tudo isso, como é que encerrou esse período histórico para o Brasil e foi apresentado por um grande partido que é o PSDB, das prévias realizadas com problemas, mas realizadas democraticamente. Bruno, bom dia e parabéns. Bom dia, Datena, bom dia a todos. É isso, Datena, ousadia e pioneirismo sempre tem riscos e preços, né? O importante é que foram meses mostrando ao Brasil de que antes de o eleitor receber a proposta de um nome para escolher, isso possa ter passado por um processo que sai de 4 que discutiam e resolviam numa mesa para dezenas de milhares que passam a decidir. Foi um grau de exposição tremenda dos candidatos. Acho que esse é um processo, é um legado que nós deixamos sem volta, tanto para o PSDB como para os partidos mais orgânicos do Brasil. E essa última semana foram dias muito difíceis, mas missão cumprida. Você próprio disse, né, Datena, você prepara tudo e no dia tem um grau de um imprevisto que começa a ficar claro o risco das pessoas que tentaram, por meios externos, evitar que o PSDB escolhesse o seu nome. Vou lhe dar uma notícia em primeira mão. Durante o sábado, até meio-dia, 1h da tarde, haviam dezenas de milhares de tentativas, tecnicamente, os técnicos dizem, defesa de ataque externo vindo do exterior. Mas os últimos 30 minutos... da Atena. Ainda bem que eu não soube, porque eu já estava lá no Centro de Convenções aguardando o resultado. Nos últimos 30 minutos foi um ataque maciço. Foram mais de 25 milhões de tentativas de ataque, com todo o sistema confirmando, de fato, tentativa de ataque hackers. O que pode ter acontecido na semana anterior. Foi um desafio imenso botar de pé isso durante a semana, que tivemos que fazer em 3, 4 dias, o que podia ser trabalho de meses. Você tem uma ideia, as empresas eram todas testadas pelo conjunto de segurança cibernética de Eduardo Leite e João Dória, do próprio partido. Grandes empresas não passaram no teste e foi um imenso desafio de botar isso de pé. Mas o importante é que fique ao legado, a construção de um resultado entregue. A partir de agora não tem volta. Para discutir um candidato a presidente da República no PSDB tem que passar pelo filiado. Eu acho que é isso que vale como contribuição à democracia, a todo o processo democrático. O Datena, por exemplo, o Lula não teve problema, Datena, no aplicativo dele porque ele não tem prévias. O Bolsonaro não vai ter problema nas prévias dele porque ele resolve com Valdemar Costa Neto, tá certo? Sérgio Moro não vai ter problema no processo de prévias dele porque ele se resolve com nossa amiga Renata Abreu. No PSDB, se dá problema, é porque é um processo de construção, de avanço, e agora está concluído, missão cumprida. Agora João Dória é candidato escolhido, com sua liderança, aglutinar internamente o partido e as alianças de centro.
Olha, notícia dada em primeira mão, não é furo nem nada, porque eu não confio nisso em televisão, em rádio. O que interessa é notícia, mas o PSDB confirma que houve bilhões de tentativas de ataques hackers, inclusive Tecnicamente no confirmado. sábado. Tecnicamente Tecnicamente confirmado. confirmado. E é possível confirmar a origem desses ataques hackers? Isso é muito difícil, né? Porque normalmente funciona com gente do exterior, né? Vem O que de é que ataque eles do exterior, fazem? você. O que é que eles fazem na Tena? Eles utilizam países que não têm uma legislação rigorosa, que criminaliza isso de forma vigorosa. Então, eles utilizam países do leste europeu, utilizam a China, utilizam a Ucrânia, utilizam a Rússia para isso. Agora, claro que se há ataque hacker, demonstra que há um conjunto de pessoas que não queriam ou não colaboram com o processo democrático. Então, muitos desses que fazem campanha contra a democracia, perderam para o jogo democrático, perderam para algo que é muito maior para a população brasileira. O Bolsonaro chegou a fazer a confusão da urna eletrônica. É uma coisa diferente, mas está afastada totalmente a possibilidade de ataque hackers a urnas eletrônicas, porque essas empresas eram editadas, o processo é diferente. Claro que o TSE já tem uma expertise disso há muito tempo. O Bolsonaro foi eleito eletronicamente, né? Se ele acha que a urna eletrônica não vale, então a eleição dele não é válida. Devia voltar tudo e eleger no papel agora. Ele e todos que foram eleitos. Mas existe a possibilidade, a partir disso, de ataque hackers às urnas eletrônicas ou não? Olha, as prévias do PSDB foi a maior demonstração, e nossa homenagem à Justiça Eleitoral Brasileira. Foi a maior demonstração da segurança do modelo que a Justiça Eleitoral Brasileira escolheu. Nós mantivemos 8 urnas eletrônicas em Brasília, para no dia das prévias receber os votos dos detentores dos mandatos mais relevantes. E o que aconteceu? É o único local onde não teve absolutamente nenhum risco. Todos os votos da urna eletrônica da Justiça Eleitoral Brasileira, nossos agradecimentos ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e toda a equipe, ficaram absolutamente resguardados. Por quê? As urnas não têm contato com o mundo externo, ela não tem contato com a rede, não tem como o hacker entrar por telepatia, né? Não tem como o hacker entrar por qualquer outro tipo de crença que não seja com uma conexão com a urna que é completamente offline, desconectada do mundo externo. Então, a parte das nossas prévias que teve absolutamente protegida durante todo o tempo foi a que utilizou, foi a urna eletrônica da Justiça Eleitoral. Porque não está na rede. Se não está na rede, não tem como atacar. A não ser que alguém de dentro do sistema sabote o sistema. Mas aí tem que controlar tudo. Né? Só a gente dentro do sistema que pode sabotar o sistema e não ataque que vem de fora. Nesse mundão de hoje, os Estados Unidos têm mais medo da Rússia, da Coreia do Norte, com um ataque hacker do que praticamente com um míssil ou coisa parecida, porque um hackeamento hoje pode não só pegar dados importantes e secretos, mas pode, de repente, paralisar uma nação inteira durante um bom tempo e que permitiria um cenário de guerra, um ataque ou coisa parecida. Mas não vamos aumentar a ficção científica tão real hoje de que o mundo estaria perto do fim, né? Já temos uma variante que a gente não sabe com que lidar. Não vamos mexer com ficção científica agora. Eu vi de perto isso. É uma operação de guerra cibernética mesmo. O que eu vi, a quantidade de engenheiros, a quantidade de técnicos que estavam no processo fazendo eleição, a quantidade de tensão, é luta de espadachim. O que era espadachim na Idade Média, hoje é a luta que se dá travando virtualmente para segurar um processo como foi esse da eleição. Mas, enfim, agora João Dória seguir em frente com a escolha que o partido fez, com a ajuda de todos, para oferecermos mais alternativas aos brasileiros para sair dessa polarização que atrapalha e não leva o país a canto nenhum. Bom, é claro que houve divisão no partido, foi uma eleição disputadíssima, não foi aquilo que se esperava, uma vitória fácil pra caramba, não existe vitória fácil. E o Dória, você pode falar tudo do Dória, mas o Dória é um cara obstinado, ele vai até o fim para conseguir a vitória e conseguiu. Foi assim em todos os cargos que ele disputou. A prefeito, o cara saiu com 2%, 3%. Aí chegou a prefeito,
depois vai a governador, com dificuldade é eleito, mas é eleito, na onda do bolsonarismo naquela época, mas ele é um sujeito obstinado. Você pode fazer 1000 críticas ao Dória, como eu já fiz, mas o Dória é um sujeito obstinado. Ele é o candidato adequado para você ter do lado de uma batalha, porque ele vai até o fim, ele pode até morrer, mas ele vai até o fim. Mesmo com essas divisões do PSDB, claro que há divisões, eu repito, eu nunca vi disputa com um cara elogiando o outro. Isso não existe. Né? O cara quer demonstrar as falhas do outro para poder vencer. E isso aconteceu claramente dentro do PSDB. Isso significa que o partido sai rachado ou essas feridas serão passíveis de serem tratadas e há tempo para tornar o Dória um candidato que sai fortalecido. Já dizia Nietzsche que aquilo que não te mata te fortalece. Não é? O senhor acha que o Dória, por toda essa perspectiva política, essa análise política que se faz dele como candidato obstinado que vai para cima até o fim, faça dele realmente o candidato ideal para se tornar um candidato à terceira via, que estão dizendo que já começa a ficar inviável ou que o Moro já levaria muito cedo para isso, enfim. O senhor, como um político experiente, que foi o ponto de equilíbrio dessas prévias disputadas do PSDB, pensa o que sobre esse quadro todo? Atena, assim, primeiro nessa fase minha de próximo aí de uma retirada completa da vida pública, vale esse registro. Quando eu chamei as prévias... Que sorte, hein? Que sorte, hein? Sorte. Que sorte essa sua, hein? 30, e tem idiota que quer entrar, hein? E tem imbecil que quer entrar. Mas quem nunca experimentou vale a pena. O problema é quem já vive isso há quase 3 décadas. Mas quando eu chamei da Atena as prévias, eu repito sempre, eu não chamei uma confraria, eu chamei uma eleição. E eleição é isso que você diz, não é distribuição entre adversários de beijos e abraços. E os abraços durante uma eleição, quando são dados entre os adversários, não são os mais verdadeiros, porque a disputa, sim, ela é verdadeira. Mas ao final do processo, fica o fortalecimento. Primeiro, um registro a quem não venceu. Nós formamos, e o PSDB existe, porque forma quadros políticos. É nessa formação de quadros políticos que, por exemplo, e você disse bem, não teve eleição fácil para ninguém. Não há como construir um projeto sem desprezar o tamanho do partido que formou a sua opção por Eduardo Leite. E aí vai um registro. O PSDB e as prévias contribuem à formação de lideranças. Nós apresentamos ao Brasil uma nova liderança nacional que terá décadas de contribuição com a vida pública, vocacionado, dedicado à coisa pública, e que encantou 43% do partido, não é pouca coisa, né? Para um partido que tem uma história e ele que exerce o seu primeiro mandato de governador. E é o vitorioso e um número de habitantes quase um país. O número de habitantes é equiparado a países europeus aí. Hã? Claro. Você tem uma ideia, o número de filiados que votou no dia das prévias é maior do que o eleitorado de 5.108 municípios brasileiros. Nós somos um pouco mais de 5.700. Então, é uma coisa vigorosa. E João Dória foi escolhido. E se foi escolhido é porque tem da maioria do partido a compreensão que é o nome para o momento. Agora, João Dória, com sua liderança, obstinação, dedicação, terá a ajuda de todos nós para aglutinar internamente. Primeiro, o registro do discurso extremamente elegante e comprometido de Eduardo Leite no reconhecimento da vitória de João Dória. Segundo, o próprio comportamento de João Dória quando recebeu o resultado em reserva. Eu divulguei o resultado de forma reservada numa sala aos 3 candidatos. Só estava João Dória, Eduardo Leite, eu, Arthur Vigílio, e fiz, obviamente, uma fala primeira antes do resultado, demonstrando que não havia números que permitissem que ninguém seguisse num projeto só, que não fosse completamente num processo de unidade. E João Dória recebeu o resultado de forma muito elegante, de forma muito humilde, e o que foi bom no sentido de naquele momento, a gente ver um grau de confraternização e de dizer, encerramos o jogo, vamos começar outro. Agora, precisa sim curar feridas internas aqui ou ali, mas que eu, pessoalmente, nunca apostei que nós pudéssemos ter feito a divulgação do resultado
com todo o conjunto do partido juntos. É importante lembrar que nas convenções, nas prévias americanas, não há isso, porque eles fazem 50 eleições como a gente fez essa em Brasília, faz um em cada estado. No 40º estado, o candidato está escolhido, não tem anúncio de vitória, todo mundo de braço levantado. Hillary Clinton entrou nas prévias, escolhida, certa que estava escolhida, e foi derrotada por um negro de nome Hussein, anos depois que muçulmanos tinham derrubado o World Trade Center. Foi derrotado por Barack Obama, que se transformou nos grandes estadistas da história moderna, da história moderna. E ela se recolheu, passou meses sem falar com o Partido Democrático. Obama foi buscá-la, vencer eleições, foi a secretária de Estado americana, correspondente à nossa chefe do Itamaraty. E esse é um processo agora que eu tenho certeza que o João Dória vai se dedicar com a capacidade dele de trabalho, de obstinação, de aglutinar, juntar no campo do centro, conversar com Simone Tebet no MDB, conversar com Rodrigo Pacheco no PSD, conversar com o Sérgio Moro no campo no Podemos. Agora, de todos esses, claro, e respeitando todos esses, o único que recebeu a bênção mais importante num processo de escolha para o político, que é a bênção da confiança, a bênção do voto, foi o processo das prévias do PSDB que entregou isso a João Dória, Datena. Bom, conversar é uma coisa. Agora, pela característica dessas pessoas, de extrema personalidade, né? Não é à toa que o cara chega a ser candidato a alguma coisa, o governador de um estado como o estado de São Paulo, de prefeito como a cidade de São Paulo. Não é à toa que o cara chega a presidente da República. O cara pode ser tudo, mas ingênuo o cara não é. E tem personalidade diferenciada, né? O João Dória tem. E os outros também têm. Dizem que a única chance de uma terceira via seria a união dos candidatos de terceira via para uma disputa comum. Eu não acredito, pela personalidade dessas pessoas, e mesmo que o ato de política de ser estadista é unir as pessoas em torno de um bem comum, o Brasil tem características diferentes. Eu duvido, por exemplo, que o Ciro não saia candidato. O Ciro, duvido, ele pode topar uma aliança para alguém que venha ao partido para ser vice dele e para ter mais tempo de televisão, para ter mais dinheiro para a campanha. Mas ele vai sair candidato a presidente, você pode esquecer. Ele pode estar com 2%, ou ele abandona, ou ele não sai candidato a vice de ninguém e nem vai compor chapa. O Dória, dificilmente, pela personalidade que ele tem e o tamanho do partido, é difícil, a não ser admitir aliança, que ele não saia como cabeça de chapa. O Moro é até capaz, mas o Moro realmente eu não confio no Moro de jeito nenhum. Acho que o Moro não vai para lado nenhum, acho que ele tem um teto e vai parar ali. Quando ele fala em conversar com o Moro, ele admite, por exemplo, trazer o Moro para vice dele ou ser vice do Moro, ou isso está descartado no seu ponto de vista, se bem que em política nada pode ser descartado muito antes do tempo. Mas pelas características todas que eu coloquei aqui, eu acho muito difícil essa aliança de terceira via. O que é que eu acho que vai acontecer, Datena? Tudo é futurologia, tudo é possível. Eu acho que é uma candidatura que vai seguir firme até o fim, que é de Ciro Gomes. No campo do centro tem mais 3 ou 4 ou 5 alternativas. Se trabalhar para ficar apenas 2 candidaturas, uma candidatura de João Dória, compondo com algum desses nomes, e mais uma outra candidatura, ou seja, fora Ciro, mais 2 candidaturas, vão ficar todos sem qualquer mudança nas pesquisas eleitorais durante março, abril, maio, junho, julho. Quando começar as eleições, aí sim que as pessoas começarem, e as pessoas estão até lá pensando como é que sobrevive de inflação, como é que sobrevive no desemprego, como é que sobrevive. Eu vi matérias agora, eu sei se você imagina, na cidade mais rica de toda a América Latina, as pessoas estão indo, como você relatou na matéria, a Nós UPA. demos isso há 15 dias. Isso, a comer. Há 15 dias nós demos isso. Que o cara está indo não é para se tratar, não, está indo para comer. Agora, Datena, imagine, nós estamos falando da cidade mais rica da América Latina, imagine como é que está no semiárido do Nordeste. Como é que está numa cidade que fica ali num distrito daquele que fica a 1 hora e meia de qualquer lugar, né, mais povoado. Então, o momento é de muita dificuldade no Brasil, essas pessoas vão estar tentando sobreviver. Então, até a eleição cair no radar das pessoas, e quando acontecer, eu acho que lá mais próximo da eleição nós vamos ter a posição de um voto útil. Nós já fomos vítimas de voto útil. Geraldo Alckmin já teve 18, 17, 18, 19% de intenção de voto para presidente e terminou, ao final,
desidratado, porque as pessoas escolheram um candidato que tinha condições de ir para o segundo turno e derrotar Lula. Vai ser a mesma coisa. Eu acho que há chance, na terceira via, haver uma concentração de votos na fase final que possa colocar esse candidato, e trabalhamos para que seja João Dória, no segundo turno, para vencer um dos dois que possa, de fato, ter definições. Hoje, aparentemente, quem tem uma posição mais consolidada é o candidato do PT, e a nossa luta é para que nós possamos estar no segundo turno para poder apresentar outra alternativa ao eleitor brasileiro. Perguntando a quem tem tanta experiência em política, e que eu já estou começando a pensar aqui, quer sair e está dizendo assim, pô, que beleza, eu já contribuí com o país, é coisa para analisar, é coisa para pensar bem, devagarinho. Mas perguntando para um cara tão experiente como você, qual a importância do voto útil nessa decisão de terceira via? Porque acho que ele vai ser fundamental. Eu acho que você tem total razão. Primeiro, pelo tempo que você tem. Segundo, pelo cargo que você ocupa, que também tem que ter capacidade para ocupar o cargo que você ocupa e outros cargos que você já ocupou. Mas o voto útil vai funcionar, acho que mais para a definição de uma terceira via, talvez que se torne até realmente viável, e aí o alcance seria em cima do Bolsonaro, apesar de que o Lula vem desidratando também, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, né? De repente pode acontecer uma catástrofe para qualquer dos candidatos aí e mudar todo o cenário. Esse é o grande detalhe, denúncias ou coisa parecida. Mas hoje, o voto útil parece que vai funcionar muito em relação à terceira via para viabilizar exatamente alguém que pegue, por exemplo, hoje, no quadro de hoje, o lugar do Bolsonaro. O senhor não acha, o senhor não encara dessa maneira? É o medo de votar naquele e votar nesse aqui. Ou ter segurança de votar mais nesse aqui, como está acontecendo a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. O cara está votando muito no Bolsonaro porque tem aqueles fiéis ao Lula e ao Bolsonaro. Mas muito está votando porque não gosta do outro. Esse é o grande detalhe. Isso não é democrático, é estupidez. Mas o voto útil pode funcionar também em relação à terceira via, para viabilizar talvez o adversário do Lula? Eu acho que é isso que pode decidir o processo, porque o eleitor, todo ele, do mais elaborado, do mais intelectual ao mais simples, tem sua inteligência emocional. Ao final do processo mais próximo da eleição, da Atena, o eleitor vai entender e vai fazer a conta. Olha, tem um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, acho que, eventualmente, esse perde para aquele. Quem tem mais chance de vencer, eventualmente, como, por exemplo, Lula no lugar de Bolsonaro, é se todo mundo descarregar o voto nesse aqui. Esse aqui tem chance de ir lá e derrotar Lula. É o que deve acontecer. Isso vai ficar patinando durante meses e meses e meses. Agora, claro, volto a dizer, não pode ter no campo de centro uma pulverização de 5 candidaturas, né? Tem o que, como você diz, afirma e eu acredito, que é a de Ciro, que não muda, segue até o fim, né? Mas no máximo mais 2, a de João Dória com uma outra. Aí há a chance real, sim. Se pulverizar, dificulta-se muito, mas há instrumentos, eu acho que há disposição no diálogo nosso com Baleia Rossi, no MDB, no diálogo nosso com o Luciano Bivar, no União Brasil, com o Podemos, com Renata Abreu, com Roberto Freire no Cidadania. Há um conjunto grande de partidos que entendem que nós temos que fazer um esforço tremendo de pulverizar o menos possível para permitir que um desses candidatos possa ir para o segundo turno e entregar ao país um candidato de reconciliação, um candidato de união nacional, não que ninguém vá, e o PSDB não faz campanha para salvador da pátria. Nós não temos nos nossos quadros nenhum salvador da pátria, nós não temos no nosso quadro nem governador, nem prefeito, nem deputado que seja salvador da pátria. Nós temos homens que vão enfrentar dificuldades de um país que tem desafios imensos estruturais, que precisa fazer reforma para compartilhar o dinheiro da arrecadação de forma eficiente com aqueles que mais precisam na distribuição de desigualdade de recursos, de diminuição de desigualdades sociais, e permitir que a iniciativa privada brasileira, que é uma heróica parte da sociedade, possa operar com o Estado menos atrapalhando sua vida. Não existe plano de governo mais. O plano de governo é o seguinte: se defender dessa doença, na parte sanitária, da maneira que você pudesse defender, botar comida no prato do cidadão brasileiro que precisa hoje de ter comida no prato, né? Ter uma vida acessível
as pessoas de baixa renda, que tem que ter escola, país sem ensino não significa nada, mas o plano emergencial agora é você fazer o brasileiro comer. Essa notícia que nós demos há muito tempo, e que há muito tempo eu estou no Brasil, gente, criando aquela frase só no nosso, do povo brasileiro, porque é só no nosso mesmo, que o povo está morrendo de fome, muito mais do que aparecem esses números frios do IBGE. Nós temos um país faminto e doente, o que é difícil, né? Como é que você vai, com um país doente e faminto, recuperar uma energia, uma economia, uma energia para recuperar a economia? O senhor disse bem, como é que o empresário vai poder sobreviver a uma política econômica do governo que prega furar teto, quer dizer, calote, e que precatório calote. Furar teto, arrebentar, quer dizer, um país que gasta mais do que ganha, e sempre foi assim, não pode, tem que ter uma reforma administrativa, tem que gastar certo, arrecadar. Que é o que arrecadar, mais não, a dúvida que é gerida por um cara que se formou em Chicago, gerada pelo Paulo Guedes, primeiro, você prega o furo de teto de gastos. Quer dizer, você ganha muito e gasta mal, com a velha política, emendas parlamentares, orçamento secreto, e o povo mesmo é ferrado, e o coitado do empresário é ferrado. Fala em aumento de imposto, que inviabiliza. Porque não adianta você pregar a luta de classe. Se a nossa classe produtiva continuar com esse custo alto de produção, ela vai demitir, não vai contratar. Então quem está com emprego garantido vai ser colocado na rua e não vai ter lugar para quem está lá fora. E mais, quando você fala que não vai pagar a dívida do Brasil, tem grandes fundos internacionais que compraram a dívida do Brasil. Não é só o coitadinho do aposentado que não vai receber. Esses fundos internacionais, para um país que gasta mais do que ganha, tá, e é caloteiro, não vão investir aqui. Se você não arrumar isso, mas primeiro, se você não socorrer o povo, não tem plano de governo. Uma pergunta meio imbecil, não é? Mas as perguntas imbecis normalmente são as melhores. Por que não, apesar de que política é arte da conversa, e quanto mais aliança tiver, por exemplo, se o PSDB se aliar a esse partido que está surgindo, União Brasil, ganha tempo de televisão, ganha uma verba monstro que tem, isso tudo em política é essencial, política é aliança, não é? Se aliar ao Moro, que é um cara forte no Podemos, e daí por diante, mas de repente a solução não pode estar dentro do próprio partido. Se você tem uma decisão tão próxima, né? Se você tem Pelé e Coutinho, para que você vai contratar alguém? Existe a possibilidade, que hoje parece remota, do Eduardo ser visto Dória, assim na bucha, né? De imediato, assim. Porque seriam dois candidatos fortíssimos. Tá? E aí eu não sei se vale a pena procurar fora. Eu não tenho dúvida que é uma chapa muito forte. Né? O Eduardo cresceu politicamente muito, não só internamente dentro do país, como construiu uma legião de admiradores pelo país afora. Claro que você não tem isso pontuando de forma robusta em pesquisa eleitoral, como a gente disse, porque o eleitor não está ainda ligado em eleição. O PSDB precisa construir um processo natural, um processo de aliança para viabilizar tempo de televisão e apoio, mas claro que a participação de Eduardo, e se o PSDB tiver que seguir com uma chapa puro sangue por qualquer razão, já fizemos em 2014, uma chapa puro sangue para presidente da República. Não deu por pouco. Mas o nome de Eduardo é sempre uma prioridade nessas conjecturas. Claro que João Dória vai ter, junto a ele, um papel assim, fundamental de aglutinar isso. E se ele disser que é algo que faz parte do projeto dele, não tenha dúvida que é uma consideração a ser feita. Mas, como nós estamos conversando no campo, na unidade do centro, é legítimo, né, Baleia, é legítimo, né, Datena, que um partido como presidido por Baleia, o MDB, ou outros possam demandar um espaço na vice. E não estou dizendo isso, dizendo que ninguém está obrigado ou qualquer petulância em relação a dizer que o PSDB é prioridade em qualquer processo. Apenas o PSDB viveu um processo muito vigoroso de escolha, os candidatos, o escolhido sai fortalecido para esse campo de diálogo,
deve deixar o governo, terá que deixar o governo para ser candidato a presidente, assume Rodrigo Garcia, que é um vice-governador hoje, que na realidade toca muitas das operações de coordenação do Estado, respeitado no ambiente, na sociedade, na classe política. Então, agora é construir, Datena, todo esse processo de diálogos para formar as alianças necessárias. Você falou do Baleia, o Baleia está meio desaparecido, mais ativo nas redes sociais, que ele fez uma cirurgia e está em franca recuperação. Me disse ontem que ele está muito bem, já está praticamente recuperado, mas ele continua ativo aí à frente do MDB e procurando as alianças necessárias, lançando a Simone já como candidata à presidência da República, mas claro que as alianças estão sempre na mira do MDB. Ele me disse que essas alianças estão próximas de serem realizadas. Então ele continua muito ativo e está muito bem de saúde. Para quem não vê o Baleia com a intensidade que via antes, ele teve que participar, ele teve que fazer essa cirurgia exatamente para participar mais ativamente do processo de eleições do Brasil. Isso como informação que eu tenho e que é importante passar para os amigos do Baleia, para quem gosta do Baleia, e ele é hoje uma jovem liderança política respeitada no Brasil. Bruno, claro que você fala em retirada, é um momento que você achou que tem que se retirar da vida pública brasileira, está quase realizado, porque fez prévias democráticas, mas estará mais realizado se ver ou o seu candidato a presidente se tornar presidente do Brasil ou ver uma aliança formada por vocês vitoriosa nas eleições. Aí você fecha com chave de ouro. Eu tenho a impressão que é isso, não, Bruno? Aí eu falo como cidadão, que eu gostaria de ver o país voltando a um processo de normalidade, onde a disputa na política sempre vai acontecer. Mas há disputas irracionais, onde se acha que vacina pode não ser uma prioridade, não é? Ou retomar, porque quando nós falamos, por exemplo, do outro lado do governo do PT, querem contar a história do PT como se não houvesse o governo de Dilma, né, Datena? Querem contar a história do PT como se a participação do PT fosse Lula e vira a página. Estão escondendo Dilma. O PT esconde Dilma. Será que Lula tem coragem de fazer campanha com Dilma de braço dado com ele? Dilma está escondida pelo Partido dos Trabalhadores. Nós não temos, nós temos acertos e erros na nossa história. E pagamos o preço, inclusive pagamos em 2018 com a votação que tivemos. Mas esconder a parte da história, o PT que o Brasil tem que lembrar é o PT de Dilma, é o que você lembrou há pouco, é o PT de Dilma e o PT de Manteiga, que corroeram em 6 anos por completo a economia brasileira. Eu lembrei do Lula também. Eu também lembrei do Lula. Claro, e passando pelo momento que nós vivemos de um país, o Brasil virando pária, virando isolado da comunidade internacional, com ações que fazem com que a gente só veja disputa, briga e falta de resolução. O que eu quero não é um salvador da pátria, é um candidato que possa unir o país e a gente poder voltar a resolver o problema da vida das pessoas. E aí é como cidadão, e opero como presidente do partido como cidadão. Claro, com suas preferências, mas o que a gente precisa é espaço para voltar a governar com o máximo de tranquilidade para entregar as coisas que as pessoas precisam, Datena. Salvador da pátria, que nem a novela, já passou, né? Não se encontra mais, nós precisamos ter juízo nesse país, e muito juízo e equilíbrio, e salvar o povo brasileiro, primeiro da fome e do vírus. É por essa ordem que eu falei, né? O vírus é importante você deter, mas o vírus da fome, ele é institucional no Brasil, ele está no Brasil há muito tempo, mata muita gente, já matou muito mais que o coronavírus. Esse sim é vergonhoso, o povo precisa ser acudido, e ser acudido primeiro com o auxílio emergencial, essa miséria que Dilma precisa. Só que o que tem que se estabelecer aqui é uma política de emprego. O brasileiro não quer esmola, hoje ele precisa da esmola. Ele quer emprego, porque com emprego ele tem dignidade, tem endereço e se torna, de fato, cidadão brasileiro com inclusão social. Presidente Bruno, obrigado, bom dia, um forte abraço, foi um prazer enorme estar com o senhor. Muito obrigado, prazer enorme, Datena. Um abraço a todos, um abraço a toda a equipe. Tchau, abração, Bruno.